Shabbat Shalom a todos que estão aqui e aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais. É um motivo de muita alegria estar aqui nessa manhã de Shabbat, de sábado, para poder levar essa mensagem até os ouvidos de Itabuna, Bahia. É um motivo de muita honra estarmos aqui para assim anunciar a mensagem do Eterno. O objetivo é fazer com que as pessoas voltem a se reconectar com o Criador através de Jesus. O objetivo é fazer com que as pessoas venham novamente a ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento com o seu Criador. Nesse sábado, nessa manhã, nós estudaremos a Parashá de Bemidbar, conhecido como o livro de Números, que traz algo maravilhoso para nós, que essa Parashá é quando o povo de Israel está no deserto. E o Eterno falou com Moisés para fazer o censo, para fazer a contagem dos filhos de Israel, para que viesse se alistar para entrar no exército. O Eterno falou com Moisés para fazer a listagem dos filhos de Levi, que ia cuidar das coisas do tabernáculo, do Miscã. E traz para nós, como servo do Eterno, como filho do Eterno, que nós devemos nos preparar, que nós devemos nos alinhar, porque o Eterno é um Deus organizado. E nessa porção semanal, a qual relata em Números capítulo 1 até o versos 4, o Eterno fala com Moisés para levantar o censo, para colocar organização, para atravessar o deserto e entrar na terra prometida. E não é diferente hoje. O Eterno continua a falar de várias formas, de várias maneiras, para as pessoas se prepararem para entrar no mundo vindouro, para entrar no Olam Rabá. E na caminhada do nosso povo pelo deserto, eles enfrentaram várias provas, vários processos, a qual nós também estamos sujeitos a passar pelos processos até chegar à terra prometida, até chegar ao mundo vindouro. E o objetivo é que as pessoas voltem para Deus, voltem para assim ter um relacionamento com o seu Criador. Irei ler aqui em Números capítulo 1 em diante. E falou o Eterno a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da reunião, no primeiro dia do segundo mês, no ano da sua saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Falando: recebei a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, por suas famílias, tribos, segundo seus pais, segundo o número dos nomes, todo homem por cabeça da idade de 20 anos em diante, todo aquele que sai para o exército em Israel, esses contarei por suas turmas, tu, Arão, e convosco estará de cada tribo um homem. Então aqui nós vimos que o Eterno falou com Moisés.
O Eterno libertou o nosso povo de Israel do Egito para que viesse ser um povo livre. Mas não existe liberdade sem as pessoas se enquadrarem aos parâmetros que o Eterno estabeleceu. O nosso povo de Israel foi liberto do Egito e o Eterno assim preparou o povo durante o deserto para receber as tábuas da aliança, as tábuas dos 10 mandamentos, a primeira aliança que o Eterno fez com o seu povo de Israel. E assim, não só o Eterno queria libertar o nosso povo de Israel da escravidão física, mas sim libertar da escravidão espiritual da mente. Quantos hoje foram libertos da escravidão física, mas continuam escravos das suas mentes, continuam escravos espiritualmente? E a única forma das pessoas serem libertadas da sua escravidão espiritual, da sua mente, dos seus conceitos, é através da palavra de Deus. A palavra de Deus é a única maneira das pessoas elas serem libertas dos seus conceitos que muitas das vezes elas criam em suas mentes. Não somente Deus quer libertar as pessoas fisicamente, porque o nosso povo de Israel foi libertado do Egito, mas continuavam com a mentalidade de escravo, continuavam com a mentalidade pequena. E o Eterno libertou o nosso povo para ser liberto não somente fisicamente, mas também espiritualmente. As pessoas que elas entrarão no mundo vindouro, na vida eterna, são pessoas que são libertas fisicamente e espiritualmente, seja de seus conceitos, seja de algum problema que ela venha a ter. Porque a palavra do Eterno diz, a pessoa de Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa liberdade está se referindo aos ensinamentos de Moisés, aos ensinamentos dos profetas. E uma vez que nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós somos libertos de nossos conceitos que nós criamos dentro de nós. E muitas das vezes nós pensamos que somos libertos, que temos liberdade, quando na realidade nós somos escravos dos nossos conceitos, nós somos escravos do nosso eu. Aquilo que você é preso, aquilo que você não consegue se libertar, que lhe domina, seja a bebedice, seja a prostituição, seja qualquer outra coisa que você coloca acima de Deus, você se torna escravo disso. Um perdão que você não libera, você é escravo por não liberar o perdão. Muitas das vezes as pessoas são escravos pelo dinheiro, por amor ao dinheiro. E Deus quer libertar as pessoas. Deus quer libertá-los, porque nós temos em nós a fagulha do bendito, seja Ele em nós. E uma vez que essa fagulha do Eterno está em nós, clama dentro de nós por liberdade. Clama sobre nós, sobre servir ao Criador. Ninguém serve ao Criador sendo escravo. E a palavra do Eterno relata que aqueles que entraram na terra prometida é os que nasceram depois da escravidão.
aqueles que nasceram depois que saiu do Egito. Porque aqueles que nasceram depois da escravidão não tinham sua mente de escravo. E todos aqueles que nasceram no Egito, que foram escravos fisicamente, eles continuaram escravos mentalmente. Porque quando as coisas se apertavam, quando faltava água, o povo queria voltar ao Egito, queria novamente comer os pepinos que tinha no Egito. Mas o Eterno quer libertar as pessoas por inteiro, por completo. Não basta só levantar a mão e dizer que eu sou cristão. Não basta só levantar a mão e dizer que aceitou Jesus. Porque muitas pessoas levantaram a mão para dizer que aceitou Jesus, mas continuam escravos. Continuam com a mentalidade de escravo. Continuam andando como escravo. O sinal da pessoa que era escravo naquela época eram as pessoas que andavam descalços. E quando elas recebiam a carta de alforria, a primeira coisa que elas compravam era um sapato, uma sandália. E é necessário que as pessoas que recebem a Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, venham a ter uma mentalidade de libertos, de livres. E durante a nossa caminhada no deserto, é o melhor momento da vida do ser humano. É o momento que as pessoas no deserto, elas vêm a ter relacionamento com Deus. É no deserto que as pessoas ouvem a voz de Deus. É no deserto que as pessoas aprendem a obedecer a Deus. Porque quando as pessoas estão em bonança, elas esquecem de Deus. Quando as pessoas estão em fartura, com boa saúde, elas dão coice em Deus. Mas é no deserto que as pessoas aprendem a ouvir Deus. É no deserto que as pessoas aprendem a ter um relacionamento com Deus. Porque no deserto, elas não dependem de ninguém a não ser do Criador. Porque no deserto, é no momento de processo, que as pessoas voltam para Deus. É quando falta o emprego, é quando falta a saúde, que as pessoas buscam a Deus. Mas quando Deus dá a elas a bênção, a saúde, dá o emprego, quando elas se sentem confortáveis, elas abandonam a Deus. E Deus está falando para vocês, voltem. Voltem ao primeiro amor. Voltem da onde vocês caíram. Da onde vocês caíram. A qual o homem tinha no Éden um relacionamento com Deus. E Deus quer ter com o homem novamente esse relacionamento que ele tinha no passado. Deus não é um Deus que quer ficar nos céus e sua criatura na terra. Ele quer se relacionar com ela. E esse relacionamento só pode ser a partir do momento que eu dou a Deus o espaço. Que eu dou a Deus o espaço dele agir na vida. Porque em momentos, quando nós estamos no deserto, nós aprendemos a confiar em Deus. Nós aprendemos
aprendemos a depender de Deus. Porque no deserto é só você e Deus. No deserto não tem aqueles que podem lhe ajudar. No deserto você sabe quem está com você. No deserto você sabe quem são os seus amigos. No deserto você sabe com quem você pode contar. E a partir do momento que você clama a Deus, Ele fala: eu estou aqui. Para ouvir a sua voz, para atender a sua súplica. Porque no deserto nós obtemos identidade. Porque muitas das vezes nós vivemos sem identidade. Nós deixamos que as coisas nos distraímos. E no deserto nada nos distrai. No deserto é só eu e Deus. No deserto não tem distração. No deserto é silêncio. E Deus quer ter com vocês o que o homem tinha no passado. Em ouvir a voz dele, em sentir a sua presença, a qual o homem perdeu, porque o homem tem deixado se distrair, tem permitido ser distraído pelos prazeres do mundo, pelo sistema, muitas das vezes pela religião, porque a religião é o maior inimigo da fé. A religião é que afasta as pessoas de Deus. O maior inimigo da fé é a religião. Porque a religião, ela não mostra a palavra de Deus como ela é. Elas fantasiam. Elas não mostram a você como vocês devem se relacionar com Deus. Elas só mostram o que convém a elas. Essa palavra que você está ouvindo hoje, você não ouve em denominação. Você não ouve em sistema religioso. Porque eles não querem que vocês tenham um relacionamento com Ele, com o Criador. No sistema religioso você vai ouvir o que lhe amortece o seu ego. Lá você não vai ouvir palavras duras porque você vai embora. Mas aqui você não vai ouvir o que você quer, mas o que você precisa ouvir da parte do Criador. Porque as religiões, elas querem só ensinar o que convém a elas. Elas não ensinam as pessoas a como obedecer a Deus. Por isso que muitas pessoas têm se distanciado de Deus. Por isso que muitas pessoas têm morrido a cada dia. A cada dia tem se aumentado as pessoas morrendo. Porque as pessoas têm abandonado a Deus. Têm deixado ser distraído pelos seus desejos, pelos seus deleites. As pessoas têm deixado de ser dominadas pelas suas vontades, pelo seu querer. Mas o Eterno quer que você tenha um relacionamento com Ele novamente. Um relacionamento de pai para filho. Um relacionamento que o sistema religioso não tem como lhe oferecer. Esse relacionamento que Deus quer ter com o ser humano só pode a partir do momento que eu dou a Deus espaço, que eu dou a Ele brecha. Porque Deus não vai entrar na casa de ninguém. Deus, Ele é educado. Ele bate na porta para entrar na casa do ser humano.
Aquele que ouvir a minha voz, está escrito. Quem quiser e tiver sede, tome de graça da água da vida. Essa água da vida é Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Voltando ao deserto, o Eterno preparou Moisés para levantar o povo de Israel, levantar o censo, para caminhar pelo deserto. E nós passamos pelo deserto de nossas vidas. E as pessoas que terão êxito, as pessoas que terão sucesso em passar pelo deserto da vida, é as pessoas que se submetem à sua vontade a Deus. As pessoas que não submetem a sua vontade a Deus, elas morrerão no deserto. Porque o deserto não é local de morar. Deserto é passagem. E muitas das vezes as pessoas têm feito do deserto sua morada. Tem pessoas que vão morrer no deserto, porque acham que o deserto é local de morada. Deserto é local de passagem. Deserto é local de experiência com Deus. É no deserto que você sabe quem é Deus. Não é na bonança. Na bonança, as pessoas se distanciam de Deus. No deserto, as pessoas aprendem a ter firmeza, a ter fé no seu Criador. E ali o Eterno fala com Moisés para, em cada das 12 tribos, a sua posição no Mishkan, no tabernáculo. E a palavra de Deus, a Arca da Aliança, ela ficava no meio da congregação, no meio da comunidade, no meio do povo. Porque a Arca da Aliança ficava no meio? Porque a palavra de Deus é que governa as nossas vidas. Vai ser, pastor. A palavra de Deus, quando ela está no centro de nossas vidas, ela coloca ordem, ela governa as nossas vidas. Ela organiza aquilo que não está organizado em nossas vidas. Por isso que a Arca da Aliança, ela ficava no centro, ela ficava no meio das tribos. Porque a Arca da Aliança significa a presença de Deus. E todas as vezes que a presença de Deus, ela está em nós, ela nos governa. Todas as vezes que a presença de Deus está em nós, nós não faremos o que nós queremos. Nós andaremos em organização. Nós andaremos em obediência. Mas é necessário que a palavra de Deus esteja no centro de nossas vidas. Esteja no meio de nossos corações. Porque a partir do momento que a palavra de Deus, ela está em nossos corações, no altar de nosso coração, nós seremos uma nova pessoa. Nós seremos uma nova criatura. Porque a palavra de Deus é que nos governa. Mas quando a palavra de Deus, ela não está no centro de nossas vidas, nós fazemos o que desagrada a Deus. Nós fazemos tudo que é contra os princípios de Deus. Então por isso que a palavra de Deus, ela ficava no centro.
o tabernáculo ficava entre as 12 tribos. E a pergunta é, a palavra de Deus, ela está no centro de nossa vida? Porque quando a palavra de Deus está no centro de nossas vidas, nós chegaremos ao destino final. Nós teremos êxito, nós teremos sucesso em nossas vidas. Porque isso é promessa de Deus. Deus quer que nós venhamos ter sucesso. Deus quer que nós venhamos estar alegres. Mas muitas das vezes, em nosso proceder, nós não queremos alegria. E muitas das vezes em nossa caminhada, nós abandonamos a ordem de Deus. E por isso que nós sofremos. Porque nós abandonamos aquele que nos dá saúde, aquele que nos dá a paz, aquele que nos dá a tranquilidade. Muitas das vezes, em nossa caminhada, nós não somos gratos a Deus. Nós achamos que Deus tem a obrigação de nos dar saúde, de nos dar a paz. Mas Deus, Ele quer se relacionar com o ser humano. Então, quando essa presença de Deus está no meio de nós, nós vivemos em santidade. Santidade no hebraico é kedushá. Kedushá é santidade. Todas as vezes que nós andamos em santidade, Deus está conosco. Todas as vezes que nós nos enquadramos à vontade dEle, nós teremos uma caminhada de sucesso. Mas todas as vezes que nós abandonamos, Ele também se retira. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia, de amor. Ele é um Deus que ama o ser humano. Mas também o nosso Deus, Ele é justiça. Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça, de sedacar. E aqueles que não querem se relacionar com Ele sofrerão as consequências. Porque no deserto, o nosso povo de Israel que saiu do Egito, muitos morreram no deserto. Muitos morreram por causa da incredulidade, pela falta de fé. Porque a fé não é somente crer. A fé é emunar, é obedecer. A fé, ela é a prática. A fé é a ação. Não existe fé sem ação e sem obediência. A fé que o Eterno requer é obedecer ao que Ele determinou. E o Eterno fala com Moisés para separar a tribo de Levi, que ia cuidar do Miscã, do tabernáculo. A tribo de Levi estava incumbida de organizar os utensílios do tabernáculo. Assim o povo do Eterno, assim aqueles que aceitam a Machia, também tem que obedecer às regras que Ele determinou. Tem que obedecer os princípios que Ele estabeleceu. O deserto não é um local de morada física. O deserto é um local de transformação. Porque é no deserto que você aprende a dar valor à vida. É no deserto que você aprende a dar valor
as menores coisas. E quando você dá valor às menores coisas, você exalta ao bendito seja Ele. Você exalta a Deus quando vocês assim glorificam Ele nas menores coisas. No deserto você aprende a depender do Eterno. É como uma criança. É como uma criança que depende do pai e da mãe. Assim somos nós para com Deus. Ele quer que nós aprendamos a depender dele. Ele quer que nós aprendamos a confiar nele. E todas as vezes que essa criança ela quer andar com os próprios pés, ela tropeça. E Deus quer ter relacionamento com ele. Deus quer ensinar como andar. Deus quer caminhar junto com vocês. Porque Ele é um Deus de relacionamento. Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus que quer ver um sorriso em seu rosto. Ele não é um Deus que quer ver os seus filhos sofrendo. Ele quer que seus filhos tenham shalom, tenham a paz. Só Deus pode dar ao ser humano a shalom, a paz, a tranquilidade. Só Deus pode dar ao ser humano a tranquilidade. O mundo não pode dar tranquilidade. O mundo não tem tranquilidade. Porque o que tem no mundo é hipocrisia. A paz do mundo é uma paz mentirosa. Mas a paz que Yeshua, Jesus, Ele nos dá, é a paz que completa, é a plenitude. Porque muitas das vezes as pessoas em sua caminhada elas estão cheias ao seu redor, elas estão com muitos amigos, mas só que elas vivem um verdadeiro deserto, um deserto a qual as suas amizades não preenchem o vácuo que está dentro delas. E esse vácuo só é preenchido pela presença de Deus. Esse vácuo que nada preenche na terra, nada que os nossos olhos podem ver. Só a presença de Deus pode preencher o vácuo que está em cada um. Só a presença do bendito seja Ele. O dinheiro não preenche. O conforto do mundo não preenche. A felicidade mentirosa que o mundo oferece não preenche esse vazio. Só quem preenche esse vazio é a presença de Deus. É a presença de Deus que muitos almejam, mas poucos submetem a sua vontade à do seu Criador. Por isso que o vazio continua a crescer dentro de cada um. E Deus quer preencher esse vazio com a sua presença através de Jesus. Só Ele pode preencher essa presença. E muitos querem preencher com várias coisas. Mas essa presença só preenche com a presença de Jesus no coração de cada um. Quando essa presença, essa arca da aliança, está dentro de nós, governa nossas vidas, governa o nosso caminhar. Não podemos deixar se distrair, porque a volta de Mashiach, o Filho de Deus, está próximo.
a qual todos, seja ele judeu, seja ele gentil, seja ele branco ou negro ou ruivo, todos comparecerão ao tribunal de Mashiach. Seja ele de olhos verdes, azuis, todos comparecerão ao tribunal de Mashiach. Não importa quem seja, todos vão comparecer ao tribunal. Não tem favoritismo naquele dia. Não tem favoritismo naquele dia. Todos comparecerão ao tribunal de Cristo, seja ele quem for. É melhor nós comparecermos ao tribunal de Cristo do que comparecer ao tribunal daquele que está sentado sobre o trono, a qual a terra foge dele. Ao bendito seja ele, Akadosh Baruhu. Nesses que comparecerão ao tribunal do Pai, eles perecerão para todo sempre. Então nós devemos lutar para comparecer ao tribunal de Cristo, ao tribunal de Mashiach. Porque os comparecerão ao tribunal de Mashiach entrará para a vida eterna. Entrará no Olam Rabá, no mundo vindouro, o mundo a qual a justiça reina, a qual o Mashiach governará com justiça a terra. E só quem desfrutarão é aqueles que obedecem a Deus, obedecem os seus mandamentos, daqueles que neutralizam a sua vontade para fazer a vontade dele. Só desfrutarão do mundo vindouro aqueles que obedecem a Deus, seja ele quem for. Aqueles que obedecem a Deus desfrutarão do Olam Rabá, do mundo de santidade. Mas aqueles que acham que o mundo é esse só o qual nós vivemos, a qual acha que Deus, Ele tem só isso para nós. Deus tem muito mais para nós. E nós descobrimos através da palavra dEle. Nós descobrimos quando nós lemos a palavra de Deus. E nós colocamos de lado os nossos conceitos, as nossas teorias. Nós colocamos de lado o que nós criamos na mente de nós, da onde cada um são escravos de suas mentes. As pessoas pensam que liberdade é fazer o que elas querem. Ao contrário, o conceito de liberdade na palavra de Deus é aquilo que você não destrói o seu eu, que você não destrói o templo do Espírito Santo. Liberdade é quando você vive em regras, em disciplina, em princípios. Liberdade que você destrói a sua casa, a sua família. Isso não é liberdade. Isso é liberdade pagã. Isso é liberdade mentirosa. Liberdade que você destrói a si próprio não é liberdade. Deus quer lhe ensinar o que é liberdade. Liberdade é você sentir a presença dEle. Liberdade é você caminhar. Liberdade é você caminhar. Aleluia.
e você sentir a presença do Criador em sua vida, a qual o mundo tem sede. O mundo tem sede da presença de Deus, mas não recebe, porque querem viver de qualquer jeito, querem viver de qualquer maneira, não receberão esse refrigério de Deus. Só receberão o refrigério de Deus aqueles que se submetem a Deus. Você está andando e você sente a presença de Deus. Muitas das vezes você está passando por problema. Muitas das vezes você está sem dinheiro. Mas a presença de Deus preenche o vazio que está dentro de você. A presença não é comprada. A presença vem de relacionamento com Ele. A presença de Deus não se conquista em faculdade. Não se conquista em curso de teologia. A presença de Deus se conquista com o joelho no chão, com boca no chão. A presença de Deus se conquista você renunciando às suas vontades. Poucos têm essa presença. Poucos têm. Aleluia. Poucos têm essa presença de Deus. Porque muitos querem viver de qualquer maneira. O pior momento da vida do ser humano é quando ele é escravo e ele se sente feliz na escravidão. O pior momento do ser humano é quando ele é escravo e ele sente felicidade na escravidão. Mas Deus quer libertá-lo. Deus quer libertá-lo, você, dessa escravidão. Deus quer libertá-lo, você, dos conceitos que você cria na mente de vocês. Deus quer lhe fazer livre. Deus quer lhe fazer não só fisicamente livre, mas psicologicamente, mas espiritualmente livre. E só recebe a liberdade aqueles que assim o querem. Deus quer dar a cada um a liberdade. Cada um tem um lugar no reino. Cada um de nós temos um lugar no reino de Deus. Cada um de nós, Deus tem um plano. Deus tem um propósito. Cada um, o Eterno colocou o nome. Cada um de nós, Deus escreveu a sua história. E nós devemos voltar para a nossa história que Deus escreveu. E quando nós voltamos para a história que Deus escreveu para cada um, nós teremos a alegria do Espírito Santo na vida. Nós gozaremos de tempo de refrigério, mesmo em tempo de lutas. Deus quer relacionar com o ser humano, mas muitas das vezes o ser humano não quer. Muitas das vezes ele quer em boca, ele quer em palavras, mas Deus quer se relacionar com ele em atitude. Deus quer se apresentar para cada um, porque Deus é bom. Deus quer falar com cada um. Deus não é um Deus que quer se relacionar à distância, mas Deus quer morar dentro dele. O próprio Jesus falou: aquele que me obedece, eu virei para ele e faremos nele morada, eu e o Pai.
faremos nele morada. Deus só vai fazer morada na casa de quem der lugar, na vida de quem der lugar a Ele. Só vai ter o refrigério aqueles que querem ter refrigério. Muitas das vezes a pessoa é escravo, mas ele quer continuar na escravidão, porque se acostumou a ser escravo. E Deus não quer isso. Deus não quer que sejamos escravos, seja de teologia humana, seja de homens, seja de nós mesmos. Ele quer que nós venhamos a ser livres. Ele quer que nós venhamos a andar sem as algemas. Ele quer que nós andamos sem peso. Ele quer que nós andamos de cabeça erguida, como filho do bendito seja Ele. Não de cabeça baixa, com peso. Mas Ele quer que andamos de cabeça erguida, como dignos do Filho do Rei. E o que eu quero dizer a vocês, meus irmãos e amigos, que a vontade de Deus é que nós sejamos seus instrumentos, que sejamos o templo do Ruach HaKodesh, o templo de Deus, para que Ele governe nossas vidas, para que nossa família venha desfrutar também de shalom, de paz. Então essa paraxá traz para nós algo maravilhoso, de que o Eterno, quando Ele leva o seu povo para o deserto, não é com a finalidade de destruir, é para assim tratar, para assim ter um relacionamento com Ele. E assim, meus irmãos, a garganta já não aguenta mais. Mas o bendito seja Ele. Abençoe a cada um de nós, através de Yeshua, o nosso Rei. E o Eterno abençoe a cada um. Irei fazer um abrahá, uma bênção. A bênção sacerdotal. A bênção sacerdotal, para que o Eterno venha abençoar Itabuna, para que possamos que o Eterno venha abençoar a nossa cidade. Irei fazer uma oração através de Yeshua. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, Criador e mantenedor de todas as coisas. Neste momento, Pai Eterno, roga ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errado. A Ti, Eterno, e ao Teu Filho amado, Yeshua HaMashiach, que o Senhor traga Shalom sobre Itabuna, sobre cada habitante de Itabuna, sobre a família, sobre os jovens, sobre aqueles que estão em condições vulneráveis. Que o Senhor abençoe, meu Pai, através de Yeshua HaMashiach, o nosso Rei, que as bênçãos do Senhor venham alcançar a cada família representada na cidade de Itabuna, na cidade de Ilhéus e nas cidades circunvizinhas. Em nome de Yeshua, meu Pai, eu te suplico. Amém. Irei fazer aqui abrahá, Abicat Kohanim. Yevareha Adonai, Beishimereha. Yaé Adonai, Panaveleha, Viruneka. Isa Adonai, Panaveleha, Veiaceleha, Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, Itabuna.
Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e ponha em ti a Shalom, a paz. Através de Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Amém. O Eterno abençoe a cada um. Amém.